Fala galera, tudo bom com você? Professor Daniel aqui na área com a turma do segundo ano. Segundo ano, dá um oi aqui pra galera. E aí, você deve ter escutado. Vamos começar aqui a nossa revisão que aparece para você aí na sua tela. A galera que não está assistindo essa aula vai ficar gravado, depois você assiste com calma e nós vamos para a aula e toca aí a nossa vinheta. Bem, galera, professor Daniel na área, vamos para a nossa primeira questão, ó, revisão aí para a nossa turma do segundo ano. A primeira questão diz o seguinte, ó, atenção aqui no nosso enunciado. A primeira questão era uma questão que ela mostra para você o seguinte, ó, uma competição de halterofilista, quase que não sai a palavra, né? Ele tem 80 quilos de massa. O que acontece? Ele vai levantar uma barra metálica que pesa quanto, professor? Ele pesa 120 quilos. Então, só aqui eu já tenho, galera, conta comigo. Quantos quilos? 200 quilos, perfeito. Se tem 200 quilos, olha o que vai acontecer. Ele vai apoiar seus pés aonde? No chão. Então, como ele vai apoiar os pés dele no chão, o que vai acontecer, professor? Vai criar um ponto de pressão aonde, professor? No chão. E esse ponto de pressão é justamente o que ele quer que nós façamos o cálculo e ver o que vai aparecer dentro aí da nossa matemática. Galera, atenção nessa questão. Então, se você pegar e a área ele deu pra gente que essa área, apesar que está cobrindo aqui, deixa eu apagar aqui, para ficar na sua frente. Então, essa área vale 25 o quê, professor? Centímetros quadrados. Claro que a unidade que nós vamos trabalhar vai ser o newtons por metros quadrados. Newton por metros quadrados. Então, aqui, essa unidade aqui nós vamos ter que trocar. Vamos ter que trocar de centímetros quadrados para metros quadrados. Segura aí que a gente vai fazer junto com você. Então, atenção. Eu sei que pressão é o quê, professor? Força sobre área. Só que não... perdão. Olha aqui a nossa discussão. Ele vai levantar essa barra, sim ou não? Só que ele não vai estar em contato com o chão. Então, já sei que ele vai criar um ponto de pressão. Só que ele vai levantar essa barra aqui junto com ele, pesa quantos quilos? Vou colocar aqui essa barrinha. Galera, perdoe-me pelo desenho, não sou muito bom de desenho, tá? Então, essa barra aqui, ela tem 120 quilos. Com mais o 80 dele, vai gerar 200 quilos. Então, se eu colocar aqui na fórmula, aqui da nossa pressão, e essa força aqui vai ser nada mais nada menos que a força-peso que vai exercer pressão sobre o corpo dele. Então, eu vou colocar aqui, ó, pressão vai ser... Já sei, professor, que peso é o quê? Massa vezes gravidade, dividido pela área, ó. Só que a massa é a massa total. Professor, que massa total? É o 80 mais 20, que isso aqui vai dar quanto, galera? 200 quilos. Então, vai me dar 200 quilos vezes a gravidade. A gravidade, ele me deu no enunciado. Olha aqui a gravidade. Vale 10. Então, substituindo aqui, ó, vai ficar 10. Dividido pela área. Professor, e essa área? Como é que fica aí a construção aqui dessa área? Galera, essa área aqui, a gente vai ter que fazer a conversão agora para a gente continuar no nosso cálculo. Olha lá. Então, já sei que essa área aqui, ela vale 25 centímetros quadrados. Professor, eu quero converter isso para metros quadrados. Então, para mim converter de centímetros quadrados para metros quadrados, é só você lembrar as unidades das casas. Que casa, professor? É essa aqui, ó. Metros quadrados, depois veio decímetros quadrados, depois você tem os centímetros quadrados. Ou seja, olha atenção na questão. Atenção, atenção, atenção. Eu quero transformar desse para chegar em metros quadrados. Não se esqueçam que cada casa dessa que você vai andando para a direita de 2 em 2, e você vai andando para a esquerda o quê, professor? De 2 em 2. Então, ou seja, eu estou em centímetros, eu quero chegar em metros quadrados, quantas casas eu tenho? São 2, professor. Mas não esqueça que cada casa é de 2 em 2, que totaliza quantas? 4, isso. Então, 4, só que esse 4, quando você anda para a esquerda, o expoente fica o quê, professor? Negativo. Exatamente. Então, já sei que esse nosso amiguinho aqui vale quanto? Vale 25 vezes 10 elevado o quê?
a menos 4. Porque cada casa dessa é de 2 em 2. Porque é área, Isso é área. Quando é volume, é 3 em 3. Quando é comprimento, é de 1 em 1. Porque eu já tenho duas aqui, ó. Então, vou andar 2 mais 2 vai dar 4. Então, vou ter que andar 4, ou seja, totais de zeros. Nesse caso, por isso que é o menos 4. Agora sim, metros quadrados. Agora sim, professor, eu posso colocar na fórmula, né? Então, vou repetir aqui embaixo que pressão é 200 vezes 10 dividido por 25 vezes 10 elevado a menos 4. Essa era a sacada da nossa questão, galera. E agora sim, vamos finalizar a nossa questão, que ele diz o seguinte, ó. Vamos lá. 20 vezes 10, isso aqui vai me dar 2.000. Dividido por 25 vezes 10 elevado a menos 4. Galera, esse expoente está negativo, eu posso passar ele para onde? Para cima ou para baixo? Para cima. Quando ele sobe, o expoente que está negativo aqui embaixo vai ficar o que lá em cima? Positivo. Faz para mim aqui, ó. Quanto é 2.000 dividido por 25? Dá quanto? Dá 80? Ok, né? Então vai dar 80 vezes 10 elevado à quarta potência. Só que isso está em Newton por metros quadrados. Agora, olha só, vamos ajeitar. Lembra que em notação científica, o número que está na frente da base 10 não pode ser maior do que 10. Então, professor, o que eu vou fazer? Vou ter que andar uma casa para a esquerda. Ok? Quando você anda uma casa para a esquerda, você vai aumentar uma unidade aqui do expoente da base 10. Ó, deixa isso aqui da frente, que eu estou na frente, desculpa, galera. Aí eu vou assistir o vídeo depois, pronto. Então, eu ando uma casa para a esquerda, vai ficar 8 vezes 10 elevado o quê, professor? A quinta potência. Newtons por metros quadrados. Tá aí a nossa primeira questão, galera. Galera, questão número 2. Resolvemos a primeira questão, tá? Vamos para a questão número 2. Um submarino ao mergulhar 350 metros de profundidade em um mar gelado de 4 graus Celsius acaba submetido a determinada pressão hidrostática. Lembra que pressão hidrostática é aquela pressão que nós chamamos de pressão de coluna d'água, não é isso? Ele fala o seguinte: qual o valor da pressão real a que está submetido esse submarino? Sabendo que a densidade da água do mar deu para você a densidade que é 1.000, deu a aceleração da gravidade que é 10 e a pressão atmosférica que é 1,01. Então, galera, vamos lá para o quadro para a gente resolver a nossa resolução. Ó, atenção. Só apagar aqui o quadro para a gente resolver a nossa questão, né? Então, a questão, ele pediu para você a pressão real. E quando a gente fala de pressão real, galera, não se esqueçam disso. Essa pressão é uma pressão que aplica-se ao princípio de Steve, né? Então, o princípio de Steve, se você observar, você tem a pressão real ou a pressão total, ela é uma pressão atmosférica, e a pressão que ele falou para você é a pressão hidrostática, que é chamada de pressão de coluna d'água. Então, se nós fazemos as substituições, nós acharemos direto a nossa resolução da nossa questão, né? Então, a pressão total vai ser... A pressão atmosférica foi dada no enunciado, é 1,1 vezes 10 elevado a quinta Pascal. Mas a densidade da água, que ele falou que é 1.000. Então, fica 1.000 vezes a gravidade, que é 10, e a profundidade que ele deu para a gente, que é 350, a profundidade. Então, vamos primeiramente aqui ajeitar esse produto aqui, né? Esse segundo termo aqui da nossa equação. Aí 1,1 vezes 10 elevado à quinta, mais... Fazendo a conta aqui, ó, tudo aqui é base 10. Então, é como se eu acrescentasse os 4 zeros. Sim ou não? Então, fica 350 e vou acrescentar os 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, já ajeitei. Ok? Beleza aí? Então, eu preciso ajeitar essa base 10 agora, né? Então, fica a pressão igual
Aqui eu já tenho, galera, vou mudar isso aqui para número, né? Então já tenho 2 casas. Faltam quantas casas para completar? Eu estou na base 10. Já tenho 2 casas, faltam quantas casas para completar? 3. Vou completar com 3 zeros, né? Então 0, 1 e os 3 zeros, ó. Mais toda essa numeração. 350 e os 4 zeros. Então, não. Então, nesse caso, você vai somar, porque isso aqui é uma soma normal, de parcelas. Então, vamos pegar isso aqui e vamos somar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos colocar cada unidade embaixo da sua, né? Aqui o número 1, o 0 e o 1. Vamos lá somar. Ok? Vamos lá. Esses 3 zeros eu vou abaixar logo direto, né? Aqui abaixo 1, aqui abaixo 0. Soma aqui, ó. 5 mais 1 vai dar 6. Abaixo 3. Então, essa pressão aqui, vamos transformar para a base 10, ó. Vírgula aqui. Aí vou andar para a esquerda, né? Vou andar para a esquerda até chegar no 3,6. Então, fica 3,601 vezes 10 elevado o quê, professor? A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexta potência. Isso em Pascal. Tá, galera? Ok, né? É. Bem, galera, voltamos aqui na questão número 4. A questão 3, professor, o senhor não fez a questão 3, o senhor pulou. Galera, a questão 3 ela é parecida com a questão número 2. Então, vou deixar para você de brinde, para você treinar, tá bom? Galera aí que está assistindo a aula. Então, vamos à nossa questão 4, ó. Então, a questão 4, ele fala o seguinte, ó. Uma morto que banha Israel, né? Que banha Israel, a Cisjordânia e a Jordânia é um lago salgado. Opa, olha aqui, ó. É o local que tem bastante sal, ou seja, o maior do planeta, né? Cujas margens estão mais baixa de 400 metros abaixo do nível do mar, sendo o ponto mais baixo em terra seca do planeta. Sua famosa água hipersalina faz com que 1/3, olha, 1/3 de uma pessoa que flutua nele esteja para cima. A massa específica do corpo ele deu de uma pessoa, né? E ele quer saber o que, professor? A massa específica de quem? Do mar. Do mar morto, ele quer isso em quilogramas metros cúbicos. Olha como a questão é legal, galera. Vamos desenhar aqui a ideia da nossa questão. Atenção, atenção. Vamos lá. Então, se você observar, essa aqui é a pessoa que está lá que vai estar lá no nosso mar morto. O que vai interessar, ele fala que 1/3 do corpo está para onde, professor? Está para cima do mar. Não vai interessar o que está para cima. O que vai interessar é o que está para onde? Para baixo, não é isso? Vamos lá, galera. Então, o que vai interessar para cá é o 2/3. Mas por que, professor, 2/3? Por que fração? Porque se você somar, vai dar 1/3, que esse inteiro daria o corpo da pessoa. Então, ou seja, se 1/3 está para fora, significa que 2/3 está para dentro do mar. É o que vai interessar para mim, o que está para dentro do mar, não o que está para cima dele, tá? Então, vamos calcular aqui as condições, ó. Densidade do corpo, massa do corpo e o volume do corpo, né? Então, professor, e não me deu valores. Deu sim, galera. Deu só para você o quê? Forneceu para você somente a nossa densidade. Então, a densidade vai ser 680 igual a massa do corpo sobre o seu volume. Então, se nós começarmos a nossa matemática aqui da nossa questão, seguinte, galera, só um momento. Aí. Pronto, ó. Vamos deixar aqui. Só baixar um pouquinho. Ok? Então, vamos lá no ritmo da música, né? Olha lá.
Vamos lá, então. Ok? Ok? Então, repetindo aí a nossa musiquinha que não saiu aqui, né? A galera de casa vai... A galera que for depois assistir, assista, né? Então, essa é a musiquinha que vai sair, né? Ok? Ok, né? Então, vamos à questão. Então, você tem aqui, ó, nosso... Galera, presta atenção. Vou pegar esse volume do corpo. Nosso amiguinho está dividindo, vai passando explicando. Professor, por que o senhor está fazendo isso? Porque tu vai entender lá na frente o porquê. Então, fica 680 vezes o volume do corpo. Tá, e agora, professor? Como é que eu faço agora o contexto? Se você observar, o corpo ele está o quê, professor? Está o quê? Flutuando. Hã? Ele está o quê? Flutuando. Como esse corpo está flutuando, eu vou colocar as condições de flutuabilidade. E se as condições de flutuabilidade estão relacionadas à relação do empuxo, ou seja, a força que o corpo está aplicando sobre o líquido está aplicando sobre o corpo, e tem a aplicação do corpo aplicando sobre onde, professor? Sobre o empuxo. Ou seja, por isso que o corpo está flutuando. Então, se eu colocar as condições, vamos lá, galera. Vou colocar aqui as condições de flutuabilidade, ó, porque o corpo está flutuando. Vamos lá, então. Atenção, 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 ó. Eu sei, professor, que isso aqui é do fluido. Isso aqui é do corpo. Então, estão em equilíbrio, beleza? Vamos lá, então. Então, o fluido, ele tem densidade, gravidade e o que, professor? Volume. Só que o volume desse corpo é o que, professor? 2/3 está para dentro do fluido. Por isso que a gente considerou lá o 2/3 para baixo. Não interessou 1/3 para cima. Então, significa que 2/3 do fluido foi deslocado. Quem provocou esse deslocamento foi nada mais nada menos que foi o fluido em si. Tá bom? Só um instante, galera. Rapidola. Só um momento aqui. Vamos lá. Só um instante, galera. Rapidola. Ok, tá. Vamos lá, então. Isso vai ser igual a... Ó, galera, tu sabe que peso, olha lá, peso não é massa vezes gravidade? Não é isso? E essa massa é a massa do corpo. E essa massa do corpo eu tenho, ó, tá aqui o nosso amiguinho, ó, a massa do corpo, que é 680. Então fica, ó, 680 vezes o volume do corpo. Vezes quem, professor? A gravidade. Professor, não entendi. Não entendi. Ó, presta atenção. Peso não é massa vezes gravidade, só que essa massa de quem? É a massa do corpo. E a massa do corpo eu tenho, que vem da densidade que o corpo está ocupando dentro do fluido. Então, fazendo a substituição, ó, bora ver o que dá para cancelar aqui, galera. Ó, atenção, atenção. Bora cancelar a densidade do lado. Ou é a densidade que ele quer, desculpa, tá? Vamos cancelar a gravidade do lado, gravidade do outro. Olha lá, olha lá. Vamos cancelar volume do lado, volume do outro. Ó, olha o que sobrou. Sobrou na nossa conta quem, professor? Bora colocar para cá para baixo, ó. Mais uma linha aqui, tá? Então, o que apareceu, professor? Apareceu isso aqui, ó, na nossa equação. Ó, galera, fica ligado, hein? Apareceu isso aqui, ó. Densidade 2/3 igual a 680. Agora, vou passar multiplicando 3, vou passar dividindo 2. Então, a densidade que ele está pedindo vai ser 680 vezes 3, isso aqui dividido por 2. Ok? Então, vai me dar a densidade aí desse corpo, desse caso do mamoto, só por uma questão hipotética, porque a gente mudou os valores. Isso aqui, ó, se você multiplicar e dividir por 2, isso aqui vai me dar quanto? 1000 e... Bora ver aqui, né? Fazer a multiplicação, né? 680 vezes 3 dividido por 2. 1020, isso. 1020 quilogramas por metros cúbicos. Tá aí a nossa questão, linda questão resolvida, galera. Vamos lá.
Galera, a questão número 5 que aparece na tela de vocês, na nossa gravação da nossa aula, vamos lá, diz o seguinte, ó, uma prensa hidráulica possui pistões com diâmetros de 10 centímetros e 20 centímetros. Princípio de Pascal, não esqueçam disso, né? Falou de prensa hidráulica, é princípio de Pascal. Continuando. Diâmetro é 10 e 20. Se uma força de 120 newtons atua sobre um pistão menor, pode afirmar que esta prensa estará em equilíbrio quando sobre um pistão maior atuar uma força de... Professor, isso é Pascal, porque ele falou de prensa hidráulica, né? Então, vamos aqui para o quadro, né? Vamos lá. Então, a questão é uma questão assim que requer conhecimento de geometria, reconhecimento de algumas situações que a gente vai cobrar de vocês, tá? Então, a questão número 5, ela vai falar aqui pra gente o seguinte. Vamos lá. Questão 5, ó. Fica mais para cima. Questão 5. Vamos lá, então. Deu pra gente o diâmetro menor, 10 centímetros. Chamar isso aqui de D1. Chama essa aqui de D2, que vai ser o diâmetro maior, que é 20 centímetros. O que mais, professor? Deu pra gente a força que atua num pistão menor. Que ele falou que é 10... Não, 120, né? 120 newtons. Aí deu pra gente o que mais, professor? Só, né? Ele quer que mantenha o equilíbrio no pistão maior, né? Que ele fala pra gente lá no final. Última linha. Então, se você desenhar aqui a... Isso. Se você fazer aqui, ó, princípio de Pascal é mais ou menos isso, né? Então, como você pode observar, o pistão maior é esse aqui. Então, já sei que ele tem uma área 1, uma área 2. Aqui vai estar atuando a força 1 e aqui vai estar atuando a força 2. É essa força que ele quer. Se eu colocar na fórmula de Pascal, que ele fala que tem que estar em equilíbrio, né? Eu sei que a força 1 está relacionada à área 1, força 2 está relacionada ao quê, professor? Área 2. Ok? A força eu tenho. A área 1 eu não tenho, mas eu consigo calcular porque ele falou que a gente vai ter que utilizar a área do círculo, né? Porque ele deu pra gente o diâmetro. Então, se o diâmetro é 10, o raio é quanto? É metade dele. Quanto é o raio? É 5, né? Então, 5 centímetros. Já sabe que centímetros você não trabalha. Trabalha aqui o metros. Se você transformar isso para metros, isso aqui vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Pessoal, eu não entendi. É isso aqui, ó, 0,05. Então, anda duas casas para a direita. Anda duas casas para a direita, a base 10 fica negativa. Tá? Esse é o raio 1. Professor, o raio 2 vai ser... O diâmetro é 20. Quanto é a metade do diâmetro? 10. 10, né? Então, isso aqui vai ficar 10 centímetros, que é a metade, né? Então, transformando isso para notação científica, fica como? Hã? É quanto? Vamos colocar assim, ó. 1 vezes 10 elevado ao quê? Menos 2? É isso mesmo? Né? 0,1 isso aqui? 0,1, né? 0,1. Se você andar aqui, ó, uma casa para a direita, você vai ter o nosso amiguinho lá, que é 1 vezes 10 elevado a 1. Nesse caso, o que, professor? Metros. Ok? Ok aí, galera? Ou eu posso deixar assim também, ó, que dá no mesmo, ó. 10 vezes 10 elevado a menos 2. Eu acho assim melhor para trabalhar. Tu vai entender o porquê depois, tá? Vamos deixar assim nesse formato, para não confundir mais a ideia da questão. Galera, não esqueça que isso aqui é a área do círculo, que é πr o quê, professor? O quadrado. Aí eu vou colocar a área em cada pistão, né? Área 1 vai ter uma situação. Área 2 vai ter outra situação. Então vamos substituir valores, ó. O nosso amiguinho aqui vai ficar como?
Cadê o nosso amiguinho? O F1 é 120, então fica 120 pela área 1. Cadê a área 1? É πr ao quadrado do raio 1. Vamos lá. πr quadrado da área, perdão, do raio 1. O F2 é o que ele quer. Sobre a área 2, que é o πr ao quadrado da área 2. Ok? Para finalizar, posso cortar esse π com esse π, sobra somente os raios, ó. E tu tem os raios. Quanto vale os raios? Raio 1, 5. Vai colocar aqui no canto. Vamos substituir. Então fica 120 sobre raio 1 fica 5. Só que vezes 10 o que, professor? Menos 2. Tudo isso elevado ao quê? Ao quadrado. Igual o F2 sobre o raio 2. Quanto é o raio 2? 10, isso. 10 vezes 10 elevado a menos 2. Tudo isso elevado ao quadrado. Galera, acabou a física, é matemática. Né? Vamos lá. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, dá quanto? 25. Então fica aqui, ó, 120 sobre 25 vezes 10. Base 10. Repito e vou multiplicar os expoentes, né? Que é potência por potência. 2 vezes 2 dá quanto? 4. Só que é negativo, né? Lá, mesma coisa, ó. F2 sobre. Aí, 10 ao quadrado é 100. Não é isso? Mesma coisa aqui. Repito a base e vou, professor, o quê? Multiplicar os expoentes. Então, vai ficar menos 4. Olha o que é bacana. Por isso que eu quis deixar desse jeito. 10 menos 4 do lado, 10 menos 4 do outro, posso cortar, posso ou não posso? Posso cortar, né? Posso cortar esse com esse. Aí sobrou quem? Sobrou 100, sobrou 25. Então, vou pegar esse 100 que está dividindo, vou passar multiplicando, né? Então, F2 vai ser 100 vezes 120 dividido por 25, ó. Por que eu deixei assim? Para facilitar nosso cálculo. Galera, 100 dividido por 25 é quanto? 4. Então fica F2, para finalizar o cálculo, fica 4 vezes 120. Então F2 vai ser quanto, professor? 480 newtons. Essa é a força que vai atuar para manter a prensa em equilíbrio. E olha o que é bacana. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Se eu perguntasse para você a razão, ó, 480, 120, quantas vezes é a força? O F2 é maior que o F1? 4 vezes. Olha lá, 480 dividido por 120, né? 4. Então posso dizer para vocês que a área e a força, elas têm uma proporcionalidade de fator 4, né? Ou redução para 4, ou aumentar 4 vezes, uma em relação à outra. Tá certo? Ok? Não, estou mais a parte... Bem, galera, vamos para a nossa questão número 6 aqui da nossa revisão. Diz o seguinte, ó. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldades de locomoção, é utilizado em ônibus e automóveis o elevador hidráulico. Bem, eu não vou ler toda a questão, até porque a questão ela é um pouco grande. Eu vou narrar para vocês, para que possamos ser mais objetivos na questão, tá? Então, deixa eu só passar aqui para o nosso quadro, ó. Então, vamos à narração da questão, galera. A questão é o seguinte. Vou narrando em poucas palavras. Você tem no elevador do motorista, quando ele vai pegar o cadeirante, você tem a plataforma, você tem a cadeira de roda e você tem a massa do cadeirante. Então, só eu tenho o quê? 3 conjuntos de massas reunidas, né? E ele deu para você, procura aí para mim, quais são as massas da pessoa. Quanto é a massa da pessoa? Não, é 65 kg. Quanto é a massa da cadeira de roda? 15 quilos. Massa vou até colocar assim, ó, massa da cadeira, 15 quilos. O que mais?
Eu tenho a massa da plataforma, que é quanto? Massa da plataforma, que é quanto? 20. Só aqui eu já tenho o quê? 3 massas reunidas. E olha o que ele falou aqui para mim, ó. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba. Aí, justamente porque aqui você vai ter um conjunto, e esse conjunto nós vamos calcular para a gente achar qual seria o valor, para a gente saber qual seria. Então, ou seja, você tem um pistão, e esse pistão, ele fala o seguinte, que a área do pistão seja 5 vezes, vamos colocar assim, ó, a área do pistão seja 5 vezes maior que a área da tubulação, né? Então, vamos colocar assim, a área da tubulação. Então, como você sabe, a área da tubulação é uma área menor. A área do pistão vai ser o quê? Uma área maior. Ok? Então, vou dar um tempo para vocês, depois a gente volta na gravação para a gente mostrar para você, ó, F1 sobre a área 1, F2 sobre a área 2. Galera, tá aqui o que você precisa. Não esqueçam que a força necessária para você elevar esse corpo, ele vem justamente do peso. E não esqueçam que peso é o que, professor? Vai. Não é massa vezes gravidade? Só que essa é a massa do conjunto, ó. Tá vendo? Então, vou dar um tempo para vocês. Depois a gente volta para a nossa resolução. Então, não esqueçam que é a massa total, que é dos 3 conjuntos. Tá? Então, vamos tirar 5 minutos e a gente fala a nossa resolução final. Então, vou dar um tempo para vocês. Vamos lá. Aí a gente volta logo mais para a nossa resolução. Vamos lá, então. Então, galera, voltando aqui a nossa resolução, temos um tempo aí para a galera. Então, ele quer saber justamente qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido para que o cadeirante seja elevado com uma velocidade constante. Então, se você observar, é uma velocidade de controle. Então, você vai resolver aqui, né? Ele quer essa força F1. Então, a força sobre a área 1 vai ser dividido. Aqui, essa força 2 é o conjunto, que é do peso, né? Massa vezes gravidade. Então, essa massa aqui é o conjunto que você tem. 65 mais 15 mais 20 vezes a gravidade, que é 10. Tudo isso dividido, que a área do pistão é 5 vezes maior que a área da tubulação. Ou seja, no motor vai ser aplicada a tubulação, né? Então, fica 5 vezes a área 1. Então, posso cortar esse A1 com esse A1. Sobra somente a operação de cima para me dividir com 5. Então, a força que o motor vai exercer na bomba, o motor da bomba sobre o fluido, então vai ser 65, aqui vai me dar 100, né? 80 isso. 100 vezes 10 vai me dar 1000. 1000 dividido por 5, isso aqui vai me dar 200 newtons, galera. Então tá aí a nossa questão número 6 resolvida. Nós vamos para a nossa questão número 7, galera. Atenção, hein? Bem, galera, na questão número 7, você tem o seguinte, ó. Há uma regra prática utilizada pelos mergulhadores, né? Então, ele fala que os mergulhadores da Marinha diz que a cada 10 metros de profundidade da água, a pressão aumenta em 1 atmosfera. Então, ou seja, significa que uma atmosfera significa que vale 10 metros dentro da água. Então, nosso amigo aqui, ele mergulhou 50 metros de profundidade. Então, professor, então já sei que isso vai ser isso vai ser dentro da água, vai ser o quê? 5 atm. Galera, claro que não, né? Isso é dentro da água. Fora dela, o nosso amigo já está recebendo o quê, professor? 1 atm. Então, se eu quero saber a pressão, ele fala aqui, ó, a pressão total, aí você aplica Steve, né? Que é a pressão atmosférica mais a pressão que está dentro da água, que nós chamamos de pressão de coluna d'água. Então, essa pressão total é só você somar, né? 1 mais 5. Isso vai me dar 6 atm. Ok? Então, tá aí a nossa
Questão número 7 resolvida aí, galera. Ok? Galera, a questão número 8, ele pede o seguinte, observe a tabela a seguir. Material, e deu para você 4 materiais, tá? Ele quer saber, desses materiais, quais deles flutuariam na água, ou seja, que vai flutuar. Não esquecendo que a densidade é 1. Todos os valores que estão acima de 1, ele vai afundar. Todos os valores que estão abaixo de 1, vai flutuar. Então, quem vai flutuar, professor? É justamente o 2 e o nosso 4, ou seja, somente o 2 e o 4 e o que, professor? Flutuar. Enquanto que esses dois aqui, ó, eles iriam o que, professor? Eles iriam afundar, ok? Questão 8, legal, uma questão teórica, ok? Beleza. Então, galera, vamos para a nossa penúltima questão da nossa revisão. O impulso exercido sobre o corpo imerso em um líquido depende apenas. Galera, a alternativa correta aqui da nossa questão é a letra C, ok? Letra C seria a nossa questão aí, ó. Ok? Então, é isso. Vamos para a nossa letra D. Perdão, para a nossa última, na questão número 10. Ele fala o seguinte, ó. Uma lata tampada com 2 orifícios encontra-se parada, imersa em um recipiente com água. O orifício superior comunica-se com o exterior através de uma mangueira. Ao injetar ar pela mangueira, é correto afirmar que o ar... Olha o que vai acontecer, galera. Então, nessa questão é o seguinte. Ele fala que esse orifício está o quê, professor? Está vedado. Né? É isso que ele fala. Ó, ele comunica-se com o superior. Então, ou seja, aqui você tem um recipiente. Nesse recipiente, você vai ter uma mangueira. Nessa mangueira, ele vai o quê, professor? Ele vai injetar água. Ou, perdão, ele vai injetar ar. Uma vez injetando ar, o que vai acontecer? Dentro do recipiente, o nosso amiguinho ele vai começar o quê, professor? Ele vai começar a subir. Mas por que, professor, ele vai subir? Que daria a nossa letra B, tá? Ele sobe justamente porque o ar ele é menos denso que a água. Então, ou seja, isso faz com que o corpo ele suba. Isso seria nada mais nada menos do que o princípio do submarino, galera. Ok? Então, galera, tá aí a nossa revisão. Faça com calma. Beleza. Fica com Deus, galera. E até a próxima, galera. Boa revisão para vocês. Boa prosperação. Tchau, tchau.